Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu começo a leitura pelos continentes. Iniciaremos pelo continente asiático. Preste bastante atenção. Eu vou dividir por regiões. Começaremos pela Ásia Central, que fala dos países Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, difícil, gente, e o Uzbequistão. Eu vou dividir os países do Oriente Médio, que serão os últimos a serem abordados, tá? Então, para que você entenda melhor essa leitura, eu aconselho a você assistir o vídeo inicial, previsões para 2025, o ano da travessia, porque lá eu falo do panorama geral, a tendências para 2025, e aqui nós vamos tratar apenas do continente asiático. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo. Previsão para o continente asiático, oráculo. Oxa! Ásia Central. Vamos ver quais serão as tendências, maiores para esse continente. O jogo já abriu falando da morte de uma liderança dentro da Ásia Central. Na realidade, a violência extrema, tá? Principalmente entre os países Turcomenistão e Tajiquistão. Na realidade, essa violência pode se dar em relação à repressão social e agitação pública. Esses dois países foram os dois que foram primeiros mostrados, tá? Questões hídricas, pessoal, nós viveremos em todos os continentes, como eu falei dentro do vídeo do panorama maior. Na realidade, a dependência de recursos pode trazer muita instabilidade para a região, muita instabilidade, problemas realmente agravantes, tá? Uma cartinha repetida deve ter caído do outro oráculo e eu acho que aqui tá tudo repetido, hein, gente? Vamos ver se tem mais alguma. Então, a dependência de recursos naturais, as dificuldades, por exemplo, econômica para alguns países. Gente, em todos os continentes nós temos países muito ricos e outros muito pobres, tá? A princípio, para essa região da Ásia, eu vejo violência, conflitos armados, assim, bem substanciais, tá? Conflitos éticos e sociais, principalmente conflitos éticos e sociais no Quirguistão. Eu sei que é difícil, porque a gente não ouve falar dessas áreas, nas mídias tradicionais, mas infelizmente eu vejo, de fato, terrorismo, tá? Então, radicalização e terrorismo. Vejo que, na realidade, a diferença social, tá? A diferença social,
né? A desigualdade social vai falar muito alto dentro desta região. Eu sinto muito, tá? É claro que depois desse panorama geral, onde eu marquei algumas cartas para alguns países, tá? Eu vou tirar as energias para entendermos melhor o fluxo na Ásia Central. Mas agora vamos dar continuidade. Primeiro que a morte de uma liderança bem conflituosa. Vejo conflitos étnicos que podem sim trazer mortes e até mesmo a possibilidade de uma guerra civil na Ásia Central, nos países citados. A falta de recursos naturais e econômicos, a diferença social, a desigualdade social vai trazer muita dor, tá? Muita dor mesmo. Infelizmente, eu vejo um grupo extremista, terrorista, nascendo na Ásia Central ou se fortalecendo. Eu não conheço a região, pessoal, né? Eu tenho estudado geografia para trazer uma previsão mais detalhada para você, e eu peço até desculpas caso eu fale o nome errado, caso, né, eu erre ou falte algum país, porque realmente é muita coisa, tá? Mas os principais nós iremos abordar em todos os vídeos, ok? Então, infelizmente, veremos a possibilidade de uma guerra civil intensa por causa de grupos extremistas em um desses países, tá? Principalmente no Turcomenistão e no Tajiquistão, tá? É onde a gente vai ver mais conflitos étnicos e mais situações estarrecedoras. A situação econômica para alguns países na Ásia Central será bem complicada, tá? Veremos também problemas com saúde pública muito elevados, tá? E a morte de uma liderança importante, que pode ser um chefe de exército ou um chefe do ilícito, tá? De um desses grupos terroristas, desses grupos extremistas. É uma situação bem complicada, porque temos muitos países na África e no Oriente Médio que tem uma política de teocracia. A falta de democracia, né, vai trazer muitos conflitos sociais e isso é muito triste. Eu vou pedir, né, a espiritualidade que me traga uma dimensão sobre as áreas mais importantes de uma nação através do astromancia. Astromancia é uma mensagem, um direcionamento, uma palavra. Ásia Central, astromancia, opcha. Tenho certeza que quanto mais eu for estudando, eu vou decorar os nomes e vou entender bem as regiões. E assim eu poderei trazer informações muito mais detalhadas. Nós vamos ver um desses países ou dois desses países em conflitos entre si, tá? Na realidade, vejo sim conflitos internos, como até mesmo a possibilidade de uma guerra civil, a possibilidade de ataques terroristas, tá? E conflitos sociais muito intensos. O que a astromancia me mostra, tá? Um acordo político, uma decisão política vai causar uma convulsão social muito grande dentro da Ásia Central. Questões econômicas, a dependência de recursos estrangeiros, signo de Sagitário, fazendo com que venha faltar, sim, inclusive por causa do mau tempo. Nós sabemos que aquela área é passível de diversos desastres naturais. Eu não vou entrar nesses pormenores, mas eles terão dificuldades com a agricultura, e eu vejo também uma dependência cada vez maior de países das grandes potências. Então eu vejo países na Ásia Central ficando cada vez mais endividados, né, com as grandes potências. Não vejo uma melhoria de forma alguma nos transportes, pelo contrário, eu vejo acidentes muito grandes e muita degradação de transporte público, tá? Nesta área eu não vejo
melhoria na educação, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem no ensino superior, pelo contrário, tá? Pelo contrário mesmo, e eu vejo, sinceramente, leis que não se cumprem, justiça injusta, eu sinto muito. A religião está muito presente nos governos, as cortesias da vida que remetem à religião foi criada para remeter à religião católica, porém lá nós sabemos que a religião, a maioria é islâmica, né? E a carta do poder saiu às tempestades do caminho, casa 10, trazendo mudanças muito significativas, tá? Em governos, inclusive poderemos ver a destituição de um governo a partir de um conflito social, a partir de um conflito étnico, a partir de uma revolução popular. Mas olha, a situação lá será bem complicada. Inclusive, as leis baseadas na religião em países que têm, né, a teocracia nessa área vão se intensificar e nós ouviremos muito a falar disso. Vejo também a morte de uma liderança religiosa do Islã, a morte de uma liderança religiosa do Islã na Ásia Central, tá? Infelizmente, eu vejo uma limitação, tá? Uma diferença social muito grande e vai haver sim mudanças de regime político na região. Haverá mudanças de regimes políticos na região. A questão é que o eixo, né, que me traz essa mensagem fala de grandes reviravoltas, só que é o seguinte, pode ser que países ainda assim que sejam, que tenham uma semidemocracia, uma parcial democracia, né, não sejam países com governos tão conservadores, possam até piorar, tá? De uma certa forma, a elite, né, a desigualdade social nessa região será muito grande, porém eu vejo o destaque de um escritor ou um documentário na região, ok? Olha, gente, na região a população ela terá dificuldades de avançar, muitas dificuldades. Inclusive, eu vejo a atuação de inimigos ocultos para que haja mais e mais sofrimento. E o pior de tudo é que são inimigos ocultos dentro do próprio continente. Então, conflitos regionais na região e atuação indireta, tá? Promovendo ataques e muitas perdas para a população da Ásia Central. Eu sinto muito, de verdade. É uma situação muito difícil, mas agora vamos passar para o próximo tópico. Vamos falar agora do Sudeste Asiático, ok? Onde estão localizados a Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Brunei, Camboja, Laos e Mianmar, Birmania. Vamos ver o que as cartas têm a dizer sobre o Sudeste Asiático. Embaralho meu baralho para ler a sorte do Sudeste Asiático. Optcha! Olha, um movimento muito intenso na região, tá? É interessante que eu vejo investimentos na região, tá? Investimentos. Apesar de ter me saído a carta 7, que alguns países dessa região são países que, como Mianmar, por exemplo, Laos, que não são países desenvolvidos, né? São países que passam por situações muito complicadas economicamente. São países realmente onde direitos humanos praticamente não existem. Inclusive, mesmo que as grandes potências, né, desta região, os países mais ricos, tenham uma melhoria, inclusive em transporte e educação, infelizmente, Mianmar, Laos, né, Vietnã,
também ficarão numa situação muito difícil. A carta 23 saiu ao lado da 22, que isso já me dá, sim, sinceramente, no Sudeste Asiático nós vamos ver muitas questões nas fronteiras, inclusive barreiras por terroristas, barreiras por grupos extremistas. Então vai ser muito perigoso se deslocar dentro do Sudeste Asiático. Bom, no Sudeste Asiático nós veremos ainda mais disputas no mar da China Meridional, tá? Pegando inclusive Vietnã, Filipinas e China. Essa questão ela é muito difícil, então a gente pode pensar até do terrorismo, até em terrorismo marítimo, tá? De repente, saques, obstruções de passagem, despejo de elementos químicos. Na realidade, essa situação tá muito grande. Bom, Filipinas, tá? Eu vejo ameaça de terrorismo gravíssimo. Nas Filipinas haverá muito terrorismo, muitos conflitos bélicos, e a gente não vai conseguir lidar com isso, ou pelo menos, né, ultrapassar essa fase onde o terrorismo e o extremismo ainda acontecem. Então, as Filipinas é uma nação que vai sofrer bastante com o terrorismo, tá? Com o terrorismo. Na realidade, a Tailândia e a Malásia, elas vão ter tensões sociais e políticas que vai haver, sim, a troca de poder. Eu não sei se na Tailândia ou se na Malásia, mas vai haver a troca de poder, conflitos políticos e internos acima da média, tá? Agora, vamos ver os outros países que não saíram, se tem alguma informação. Gente, um crescimento e desenvolvimento será maior em Singapura, por exemplo, que já é um país, já é um local que tem um desenvolvimento econômico em crescimento, não é uma grande potência, mas tem um desenvolvimento econômico em crescimento. Em contrapartida, em Mianmar e Laos, a gente vai ver pobreza extrema. Bom, a mensagem que me veio aqui agora não é nada boa, porque fala de tráfico humano. É claro que nós sabemos que Mianmar e Laos são rota de tráfico humano, e não se iludam, o Brasil também é, tá? Países europeus, no leste europeu. Então, veremos muitos escândalos, muitas reportagens a respeito disso, de trabalho escravo, tá? Principalmente no Laos, né? E Mianmar também, mas no Laos isso vai aumentar muito, tá? A violência, de uma certa forma, também aumentando. E nós vamos ver, né, a prisão de uma figura muito importante no Sudeste Asiático. Eu creio que um político. Na realidade, né, todos esses conflitos internos, étnicos, terrorismo, né, e essas questões todas que já acontecem lá vão trazer uma grande crise em 2025. E eu vejo uma prisão política, sim, tá, no Sudeste Asiático. Vejo uma prisão política. Além disso, olha o trabalho escravo aqui, gente. Pessoal, no Sudeste Asiático nós vamos ver uma barbaridade, muita gente morta. Nós vamos ver uma situação realmente violenta ao extremo e muita gente morta, de verdade. Bom, questões como saneamento básico, saúde, questões hídricas, nos países menos desenvolvidos, a tendência é que traga muitas circunstâncias difíceis. Eu sei que essas disputas, né, no mar da China Meridional também vai trazer muitas confusões. Nós veremos naufrágios, ataques a navios e situações que são realmente complicadas. Bom, a morte de uma liderança política ou de um líder popular, tá?
alianças financeiras que trarão uma melhoria para alguns países, tirando os menos desenvolvidos. Esses não vão melhorar nada e ainda vão piorar. Vão piorar com conflitos étnicos, conflitos internos, então a situação vai ser bem difícil. Agora, no Sudeste Asiático, talvez a gente ouça falar de alianças, pelo menos dos países mais desenvolvidos, ou até de grupos extremistas bancados pela Rússia. Então, poderemos ver alguma coisa neste sentido. Bom, não saíram todos os países, eu vou pedir à astromancia um panorama geral sobre a situação. Oráculo. Opcha, astromancia, Sudeste Asiático. Opcha! Gente, lembrando que eu vou fazer o Médio Oriente separado, porque eu quero fazer uma mandala dessas de gerais para Israel, Irã, Iraque. Então vai levar um pouco mais de tempo. Eu acredito que até o fim de janeiro eu já esteja com todos esses vídeos prontos, de qualidade, né, boa, que eu possa fazer de forma tranquila, para que a gente tenha um panorama geral, tá? Uma tendência geral. Primeiro que nós vamos ver muitas revoluções, tá? Infelizmente, líderes extremamente autoritários no poder. Infelizmente, tá? O país em si, né? Os países em si do Sudeste Asiático vão lutar muito para manter algumas tradições, terem uma vida melhor, mais qualidade de vida, sabe? A gente vai ver muita expressão popular. Ai, gente, vai ser terrível. Mas, no fim, líderes autoritários assumem o poder ou continuam no poder, trazendo tristeza e trazendo também situações bem difíceis para a região. Tá? Bem difíceis mesmo. Em termos de economia, na realidade, conflitos armados e a indústria bélica e a indústria informal, tráfico de armas, de drogas, né, o terrorismo, isso será realmente o dinheiro que será movimentado nessa região, tá? O dinheiro que vem de fora. Vejo muitas ações também de países de fora trabalhando coletivamente, enviando ajuda para a região, para os mais pobres, para os menos favorecidos, mas de qualquer forma, realmente eu não vejo uma boa situação para o Sudeste Asiático. Bom, muitas prisões ocorrerão no Sudeste Asiático. Em termos de interação entre os países, vai ser descoberta uma grande riqueza, uma grande fortuna naquela área. Então, muito vai se falar sobre economia, sobre os recursos naturais. Fiquemos atentos, tá? O povo buscando pelo seu lugar, o povo buscando. Nós vamos ter um país no Sudeste Asiático que vai promover uma revolução e vai tirar um líder do poder. Veremos uma revolução popular que vai livrar uma nação de um líder autoritário. Veremos sim. Questões de natalidade, né? A elite do país, e inclusive, né, Congresso, parlamentares, políticos, ONGs. Na realidade, vai ter mudança política extrema na região, tá? Mudança política. Agora, na Casa 11, que é a casa do Congresso, das ONGs, é a casa do poder executivo, e não do governo federal, né? Me fala de mudança extrema. Saiu a carta do Norte e do Sul, tá? Parece-me que a elite também vai trabalhar arduamente nesses locais para manter o poder, mas não vai conseguir. Veremos muitas falências, tá? Veremos empresários envolvidos em escândalos. E olha,
o povo vai destituir um líder, o povo vai lutar. Casa 6, a casa da saúde, força, luta, guerra, tá? Infelizmente, na casa 12 dos inimigos ocultos, saiu a carta A Falha das Repetições, trazendo o ciclo voltando. Então, passa dia, passa mês e as mesmas coisas acontecendo e só piorando. Essa carta também pode falar do reacender de um conflito que está mais apaziguado. Então, poderemos ver sim no Sudeste Asiático um conflito regional mesmo, que está apaziguado, que está tranquilo, retornando com toda a força. Gente, eu não vou falar sobre questões climáticas, a não ser que apareça de fato, ok? São muitos países e eu estou me preocupando em passar informações, em passar um direcionamento que seja mais detalhado, ok? Vamos agora para uma outra região da Ásia. Nós vamos falar da Ásia Ocidental. China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Mongólia e Taiwan. Essa parte, né, uma parte sensível da Ásia, Ásia Ocidental, onde estão também as grandes potências. Vamos ver o que o oráculo diz a esse respeito, ok? Oráculo. Ásia Ocidental, oráculo. Opcha, Ásia Ocidental. Opcha. Ásia Ocidental. Primeiro que eu vejo um acordo sendo desfeito, tá? Uma quebra diplomática. Sabemos nós também, né, que assim como na Ásia Central, na Ásia Ocidental também tem disputa marítima, né? Entre a China, entre o Japão. Então, realmente tem tensões, tá? Bem significativas. Japão e China, inimigos históricos, eu acredito que venha se intensificar, tá? Essa tensão entre Japão e China, gente, vai sim se intensificar. Olha aqui, tá? Olha aqui. Então, essa tensão pelo mar da China, né, oriental, vai se intensificar entre China e Japão, e isso vai trazer, sim, né, uma falta de diplomacia entre as duas nações. Bom, vejo quebra de acordos, tá? Um acirramento nessa disputa, acirramento pelo o mar da China oriental. Então, vai ter muitas questões a respeito disso, tá? Eu vejo que dentro da Ásia Ocidental haverá uma tensão muito maior pela presença do exército estadunidense. Então, a presença de exércitos na região vai trazer uma tensão bem acirrada, tensos mesmos, tá? Tensos mesmo. E também os conflitos no Médio Oriente vão impactar diretamente a região. A quebra de um acordo, gente, está muito forte, tá? Fala de conflitos do Médio Oriente chegarem a atingir diretamente a região, tá? Principalmente a região, ela pode ser acometida por terremotos de grande magnitude, tufões, inundações, tá? Então a gente vai ver, esse ano nós vimos a China realmente passar por uma situação bem difícil em relação a uma enchente. Gente, aquela área,
tá? A Ásia Ocidental vai continuar vivendo situações bem complicadas em termos climáticos, mas extremamente complicados, ok? A China continua crescendo, tá? Inclusive, me fala de uma comemoração chinesa. Então, nós veremos a China fazer um avanço significativo, tá? Significativo. Gente, a Mongólia, ela vai passar por um período muito difícil, tanto econômico como de violência, tá? Uma política muito instável, onde haverá também algumas revoluções populares. Eu acredito que uma tensão popular para a troca, tá, de alguma governança na Mongólia venha acontecer. As cartas não me mostram se eles vão conseguir, mas que haverá uma tensão política muito grande, inclusive exonerações de pessoas, tá, e trocas de cargos. Então, vai haver uma confusão política muito grande. E eu não posso negar que, em termos de desastres naturais, a região será muito atingida, extremamente atingida. Eu não tenho como negar isso para vocês. A morte de uma liderança, tá? Na Ásia Ocidental, que eu creio que seja na China ou no Japão, lideranças já idosas, pessoas que realmente já cumpriram o seu papel aqui. Vejo uma crise, sim, uma crise na China, principalmente em relação à saúde, tá? Então veremos algum tipo de doença, epidemias, endemias, que serão controladas, mas que haverá, sim, tá? Muitos problemas com a saúde pública. Gente, a Mongólia, coitada, sabe? Vai passar por muitas dificuldades, muitas mortes e situações realmente difíceis. A pessoa, esse líder que vai morrer é um ditador, tá? Uma pessoa muito conservadora, mas extremamente conservadora. Em termos de cultura, veremos um avanço da cultura, aliás, guerras culturais serão comuns, tá? Veremos a China expandir ainda mais, inclusive através da comunicação e redes sociais. Veremos mais um fenômeno artístico saindo da Ásia Ocidental. Então, vai haver realmente, tá? Essa mudança bem extrema. E olha só isso, gente. Olha só isso. Os conflitos marítimos, né? Olha o barquinho aqui. Atrapalhando, inclusive, o comércio internacional, tá? Ou comércio regional. Em termos de comércio interno, com todas as dificuldades, claro que a China é uma grande potência, claro que o Japão é uma grande potência, né? A situação na Coreia do Norte é bem difícil, inclusive nós vamos ver alguma coisa relacionada a Kim Jong-un, tá? Veremos muitos movimentos, essa coisa de exércitos, né? De tropas militares que vão ser disponibilizadas para um lugar, que vão ser disponibilizadas para o outro, irão ainda continuar acontecendo. Entre as Coreias, a situação é muito complicada, extremamente complicada, tá? Só que nós vamos ver coisas assim muito atípicas acontecendo. Vai acabar com essa troca de balão de bosta, mas a situação entre as Coreias esquenta cada vez mais. Muitos escândalos saindo das Coreias, tá? Principalmente da Coreia do Norte. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo. Vejo também a morte de uma liderança espiritual, mas eu não consegui entender qual é a religião. Então, obviamente, uma religião tradicional, né, da região citada. Mas, olha, o jogo me traz muito pesar, muitas mortes. Agora, uma economia crescente para os países mais desenvolvidos, tá? Então, realmente, eu vejo que o que pode acabar de vez
com algumas nações, principalmente as menos desenvolvidas, é justamente a dependência de recursos naturais, tá? Que vai trazer muita insegurança social, insegurança alimentar. Gente, o conflito no Médio Oriente vai impactar diretamente aquela região, tá? E acesso a recursos naturais será bem complicado. Flutuações de preços, a gente vai ver que na Ásia Ocidental, né, em alguns países nós vamos ver uma inflação gigantesca. Isso vai ser noticiado, obviamente, nas mídias locais e internacionais. Quem fala inglês consegue ter acesso, né, a essas informações. Bom, vamos pedir agora ao Astromancia a compreensão sobre as áreas para a Ásia Ocidental. Optcha, oráculo, Ásia Ocidental, oráculo. Optcha, optcha. Ô, sinuca de bico, meu Deus. Uma liderança de cunho religioso assume um cargo na Ásia Ocidental. Então, a gente pode ver algum país com uma liderança mais conservadora, quiçá teocrática. Os países em desenvolvimento vão realmente crescer muito, mas a inflação altíssima, tá? A inflação altíssima, problemas com recursos naturais, sim, tá? Infelizmente, eu vejo acontecimentos climáticos, carta do signo de Câncer relacionada à água, tá? Impedindo as pessoas de irem e virem. Então, a gente vai ter situações bem complicadas na Ásia Ocidental e isso vai ser notado. Vejo um grande número de refugiados, de pessoas tentando sair e migrar até de um país para o outro, tá? A gente vai ver muito movimento a respeito. Gente, olha, sem nenhum tipo de justiça, um período de muita injustiça na Ásia Ocidental. Um período onde o comércio local vai ter prejuízos gigantescos, o comércio local vai ter prejuízos gigantescos e uma dificuldade para o comércio internacional, justamente pelas altas do preço, que vai trazer uma inflação tamanha para aquela região, tá? Ai, Jesus. Povo muito esperançoso, o povo muito fervoroso na fé, tá? Mas eles vão passar pela perda de uma liderança. Eu acredito que venha a ser algo tão inesperado que o povo vai ficar perdido sem saber, de fato, o futuro da nação. Teremos sim a perda de uma grande liderança na região, tá? Então isso vai impactar economicamente, socialmente, tá? Outra coisa que está muito ruim na Ásia Ocidental, claro, respeitando a diferença dos países, tá, pessoal? É a questão educacional, sem avanço nenhum, inclusive com retrocesso. Então, alguma perda de direito acontecerá na região, eu sinto muito. Vejo mulheres sobressaindo, inclusive nós vamos ver feministas atuando em causas em pró das mulheres na região. Então a gente vai ouvir falar de algum nome nesse sentido, tá? Nesse sentido. Muita corrupção, muito desvio de dinheiro. Na carta do Senado, na carta do Legislativo, me saiu a carta do inimigo oculto. Primeiro que vai haver uma oposição grande, tá? Em governos, mas também me fala dos próprios políticos serem inimigos da nação. Então isso é bem complicado. A maior preocupação vai ser com o comércio local, o comércio ilegal ganhando, abrindo assim um espaço bem grande, tá? Bem grande mesmo.
No Japão, terremoto, porque só pode ser lá. Bom, de qualquer forma, eles falam na Ásia Ocidental. Então, na Ásia Ocidental, um grande terremoto, tá? Um grande terremoto causando muitas vítimas mesmo. Inclusive, problemas com aeronaves, ok? Bom, o comércio local será informal, tá? O comércio informal será a opção da maioria dos pobres daquela região, sendo que vai haver também algum tipo de acordo ou mudança política que vai trazer uma falsa esperança para uma nação. Então, eles vão trocar 6 por meia dúzia, ou essa substituição vai trazer um caos ainda maior, mas a esperança haverá. Talvez acordos internacionais referentes a recursos naturais, mas de qualquer forma haverá uma tensão econômica muito grande na região, muito grande mesmo. Vamos agora falar do sul da Ásia, países Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka. Bom, pessoal, vamos ver o que os oráculos têm a dizer sobre o sul da Ásia. Oráculo, previsão 2025, continente asiático, sul asiático, Opcha, sul da Ásia, Opcha. Nossa, já me fala da morte de um cantor ou comunicador na região. A morte de um cantor e ou comunicador na região. Além disso, mudanças ou decretos, emendas, PLs que farão com que alguns cidadãos percam direitos. Um índice de criminalidade e assalto muito grande. Vejo uma questão separatista envolvendo uma parte da Índia. Bom, Índia, pessoal, é o país que foi me mostrado agora, tá? A Índia, ela terá sérios problemas com questões hídricas. Gente, vai ter uma epidemia de doença por causa de esgoto, por causa de saneamento básico, água contaminada gigantesca. Absurdamente difícil. A Índia definitivamente não entrará em um ano bom de forma alguma. Certo? De forma alguma. Uma tensão aumentando e gerando conflitos com Mianmar, entre Mianmar e em partes da Índia, como Nordeste e Jammu, além de Caxemira, conflitos étnicos e separatistas. Então, na realidade, o jogo me fala, inclusive, dessa questão de conflitos étnicos serem bem complicados, tá? Serem bem complicados. Claro que temos também o Afeganistão nesta região. E, sinceramente, a morte de líderes do Talibã, tá? Vão trazer um conflito ainda maior na região, tá?
A vida no Afeganistão vai ficar cada vez mais difícil, eu sinto muito. E isso ainda vai trazer problemas para as fronteiras. Para as fronteiras. Na realidade, eu vejo um grande terremoto acontecendo no Nepal, tá? E boa parte da Índia. Bom, o oráculo me mostra que em Bangladesh vai haver alguma situação relacionada ao mar, que pode ser o avanço do mar, ressacas muito grandes. Eu não sei se aquela área é uma área passível de tsunamis, mas de qualquer forma, Bangladesh está sendo colocada como uma região, como um país, né, que vai ter muitos problemas marítimos. Aí a gente pode pensar em tudo que está relacionado, desde desastre ecológico, a naufrágios, né, a ressacas, a tsunamis, ou pelo menos tsunamis meteorológicos, a acidentes graves na costa. Então, Bangladesh também está sendo colocado como uma região bem difícil, tá? O que me intriga aqui, carta 4 e carta 6, que eu vou tentar ver onde será isso aqui, porque de fato é realmente uma combinação que fala de uma convulsão social, tá? Oposição e governo, povo nas ruas, uma manifestação maior de pessoas. Aí nós temos Afeganistão, nós temos o Butão, que também é um país que tem muitos conflitos. Aí nós temos ainda a Índia, né? A Índia. Vamos perguntar aos oráculos. Sem falar das Maldivas, né? Gente, as Maldivas tendo muitos conflitos internos, que podem ser conflitos políticos, conflitos populares, insatisfação popular. Nas Maldivas, eu vejo realmente essa coisa de problemas internos, tá? Mais questões de problemas internos. A gente vai ver um assassinato. Na realidade, um desastre ambiental que vão matar muitas pessoas no sul da Ásia. Muitas pessoas. De fato, muitas pessoas. Então, de uma certa forma, essa área está muito negativa, tá? Essa área está muito negativa. E realmente eu vejo uma situação assim bem drástica. Eu vou tirar mais umas cartas que eu fiquei encucada sobre aquela combinação de cartas. Oráculo Sul da Ásia. Opcha, Sul da Ásia. Bom, de todos esses países que eu citei, as Maldivas, elas são muito conhecidas aqui no Brasil, né? Maldivas, no caso. Conflitos internos, inclusive, também entre Maldivas e Sri Lanka. Maldivas e Sri Lanka. Esses dois países, eles vão vivenciar situações realmente bem complicados, tá? Vão vivenciar situações que podem ser dentro de cada nação, mas a tiragem anterior me chamou a atenção. Eu acredito que até entre eles, tá? Maldivas e Sri Lanka. Alguma quebra diplomática, alguma coisa, conflitos internos assim bem acirrados.
manifestação populares, situações assim bem difíceis. Bom, foi respondido logo aqui no comecinho. Quando você estiver vendo esse vídeo, você pesquisa para mim se tem alguma mulher no poder. Vamos ver junto, porque aqui me fala de uma emboscada contra uma mulher, uma emboscada severa contra uma mulher no sul da Ásia. Pode ser a morte, inclusive, de uma mulher, o sequestro. Bom, apesar que pode ser também uma daquelas separações, né, escandalosas, algum artista, algum membro do governo envolvido, de governos, né, dos países, envolvido em escândalos sexuais. Eu não estou abordando essas coisas, gente, porque eu falei sobre as tendências para o Brasil e o mundo no vídeo, né, previsão para Brasil e Mundo 2025, o ano da travessia. Você vai entender melhor esse vídeo se você abordar lá. É muito triste para mim ficar falando sobre violência, gente. Violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra seres humanos, animais. Isso para mim é muito complicado. Então é um geralzão, até porque eu estou abordando isso, né, semanalmente aqui no nosso canal. E o que eu pretendo fazer em 2025? Eu pretendo, né, pelo menos a cada 3 meses, repetir esse tipo de previsão. Mesmo que seja só para as regiões como, por exemplo, Oriente Médio, né, continente norte-americano, sul-americano, mesmo que não sejam para todos, mas para as regiões que estão realmente passando por alguma situação complicada, ok? Vamos pedir ao Astromancia, uma mensagem, um direcionamento, uma palavra, optcha. Optcha! Sul da Ásia, Astromancia. Gente, caiu a carta O Alvo Certeiro e a carta do signo de Leão. E já é a segunda vez gravando vídeos que sai essa combinação. Isso fala de poder autoritário, tomada de poder, tá? Optcha! Ó, aí saiu daqui o alvo certeiro. Bom, haveremos mudanças governamentais e políticas, tá? E muitos acordos também. Sendo que esses acordos, eles serão acordos praticamente ou fecha ou não fecha. Sabe aquela coisa assim, olha, você não tem água para beber. Me vende a tua água que eu libero para que você beba essa água. Eu ainda te pago, porque além da água para beber, você vai ter a comida para comer, tá? Então é mais ou menos isso. Conflitos bélicos acirradíssimos na região. Nascimento, inclusive, de grupos extremos envolvendo jovens e adolescentes, tá? Esses grupos iniciarão nas mídias sociais, iniciarão sim nas redes sociais. Então a gente vai ver muitas gangues, brigas entre gangues. Então a região ela vai ser assim, um tumulto em termos de violência, tá? Crescimento só para os países mais desenvolvidos, o resto não, pelo contrário. E dívidas, eu acredito que venha estourar alguma bolha econômica, trazendo uma crise financeira severa justamente no sul da Ásia, tá? Ai, Jesus, muito difícil, gente, muitas mortes na região, muitas mortes mesmo, uma tensão muito grande que vai gerar tensão nas fronteiras. Claro que sabemos que temos ali países onde a violência já é enraizada, mas o que eu vejo para 2025 é muito pior. Eu creio que a gente vai ver cenas terríveis envolvendo inclusive Afeganistão, Butão, Bangladesh, até a própria Índia, Nepal e Paquistão. Acredito que o Paquistão venha estourar em violência, até porque tem muitos curdos também no Paquistão, né? Então, Paquistão, Síria, Irã, Iraque vão ser a bola da vez, principalmente por causa de conflitos étnicos e sociais. Sendo que o jogo como esse, gente, tá terrível, tá terrível. Olha, falta de infraestrutura,
falta de infraestrutura, governos autoritários ao extremo, cobrança indevida ao povo. Então, talvez grupos extremistas comecem, como os milicianos cobram no Brasil, para os comerciantes comecem a cobrar nessa área, tá? Nessa área. Os ricos, a elite, os donos de empresa, massacrando o povo na região, gente. Massacrando demais. Muitas guerras políticas, inclusive. Muitas guerras políticas, tá? Infelizmente, muitas mortes. Infelizmente, muitas mortes. O povo dessa região vai querer fugir dali, de vários países. Eu vejo muita questão relacionada à imigração e imigração. Realmente uma região que nós vamos ver muito nos noticiários em 2025. Eu sinto muito, gente, um desastre muito grande, tá? Um desastre muito grande. Tanto pode ser um desastre natural que mate muitas pessoas, nós vamos ver muitas mortes nessa região, como confrontos bélicos que realmente vão mexer conosco de uma forma assim muito intensa. Eu sinto muito de verdade. Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês nesse momento. Trataremos, né, também do Oriente Médio, né, dos países que fazem parte do Oriente Médio. Temos países chaves também, né, que nós trataremos num vídeo específico que eu acredito que seja muito mais demorado. Ok? Eu vou trazer vídeo para todos os continentes dessa mesma forma. Vamos pedir a Deus, a espiritualidade, que nos traga conforto e nos traga esperança de um 2025 melhor. Espero ter contribuído com alguma coisa. Salve a nossa estrela. Me perdoem por qualquer erro, por ter esquecido algum país, gente. Compreendam que eu estou me esforçando muito para melhorar e trazer uma visão mais ampla do meu trabalho. Eu sou muito grata por ter você comigo. Salve a nossa estrela. Tchau. Salve sua estrella, reina